Pode falar. Eu só queria fazer uma pergunta antes de começar a aula, porque eu acho que tem mais a ver com a aula passada. Pode falar. Eu queria saber se é possível usar, por exemplo, um Bluetooth ou então um Zigbee para encapsular um pacote HTTP. Eu tinha até te respondido no chat, acho que como fechou, acabou sem te responder. Então, por exemplo, assim, são duas coisas, é ótima pergunta. Pelo próprio princípio de pilha de protocolos, ela é ela é tipo, independente uma da outra, você poderia. Na prática, isso aconteceu algumas vezes. O Bluetooth, a versão 1 dele, a 802.15.1, né, ela foi pensada como um protocolo para ser utilizado em... Até como até para ser utilizado para ligar modem, né? Então a galera ligava alguns modelos de modem via Bluetooth. Isso estou falando no começo dos anos 2000, né? 2004, 2005, né? O Bluetooth é um padrão de 99. O Zigbee, por outro lado, é a camada de enlace de dados que é considerada padrão da pilha do 6LoWPAN. A pilha do 6LoWPAN é uma outra pilha de protocolos que é específica para a internet das coisas, que a gente vê no curso de internet das coisas, que eu devo abrir agora em maio, junto com a pós-graduação. Então, se vocês quiserem fazer a inscrição, vocês são bem-vindos, tá? Então, você faz essa comunicação. O que acontece é que, tipo assim, no caso do Bluetooth via HTTP é o padrão, via Zigbee, a gente usualmente não usa HTTP, apesar de poder. Usualmente, a gente usa um outro protocolo chamado de CoAP, que é Constrained Application Protocol, que é uma espécie de... seria a versão do HTTP para a internet das coisas, que é mais preocupada com recursos do que com endereços. Então, é uma coisa que a gente tem essa preocupação, sim. É uma coisa que a gente tem esse questionamento, né? Uma questão que a gente tem isso para a gente trabalhar, mas não é nada demais, não. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. Justamente porque dentro do princípio de pilha de protocolos, a gente consegue ter essa separação, né? Uma camada está distinta da outra. Então, na verdade, quando a gente for estudar a camada de enlace, você vai ver que a camada de enlace é dividida em duas subcamadas. Uma camada chamada MAC, Medium Access Controller, na verdade, o Bluetooth e o Zigbee fazem parte dessa subcamada da categoria, e uma camada chamada LLC, Link Layer Controller, que na verdade ele é um homogeneizador que vai estar entre essas camadas, entre esses protocolos da camada de enlace e os protocolos da rede IP. Ou seja, todo mundo fala IP, né, na prática a nível de camada 3, e embaixo fala sobre tecnologias diferentes. E aí não só o Bluetooth e o Zigbee, mas o Bluetooth, o Zigbee, o 3G, né, que é um outro protocolo, que vai se dividir, na verdade, a família G, né, o 1G, 2G, 3G, 4G, são famílias de protocolos, né, onde hoje a gente está, o que a gente hoje chama de 4G é o que a gente chama de Long Term Evolution, né, LTE, e o LTE Plus, né, que é o Long Term Evolution Advanced. Estou botando aqui no chat, né, que também faz parte dessa família. Então, o próprio Wi-Fi 802.11, né, eles vêm, né, tipo, dessa cultura de protocolos que são diferenciados. Então, a nível físico, não faz tanta diferença, porque a gente condensa tudo a nível lógico. E aí vai ter diferenças, por exemplo, se a gente usar IPv4 e IPv6. Mas a gente vai discutir todas essas coisas bem aos pouquinhos, né, ao longo do curso. Mas é completamente possível, completamente possível. E a gente homogeniza porque é um princípio dos sistemas distribuídos que a gente... O LTE Plus é o 4.5G das operadoras nacionais, mas na verdade o LTE Plus, ele pela ITUT, a International Telecommunications Union, né, o LTE Plus é o 4G real. Para você ser 4G real, você tem que fazer a comunicação sem fio acima de 1 gigabit por segundo. O LTE não faz isso, ele faz por volta de 700 mega, o LTE Plus faz. Só que para a operadora que já chamou o LTE de 4G, tem que chamar de alguma outra coisa, então ele chama de 4.5G. É um negócio meio engraçado. Mas são questões o seguinte, que não necessariamente o que acontece a nível de marketing é o que é o padrão mesmo, entendeu? Então, mas é justamente isso, o LTE Plus é o 4.5G das operadoras nacionais. Na verdade, todo mundo fala o LTE, tanto a operadora nacional quanto as outras grandes TERs, porque até para você permitir interoperabilidade. Então, tem muito pouca razão
por exemplo, por que a gente, dentro da União Europeia, a gente consegue pegar um mesmo chip, colocar em roaming e se comunicar pela União Europeia como um todo. A gente não consegue fazer isso no Mercosul. Por quê? Não motivo nenhum, motivo único e exclusivamente econômico. Ah, Carlos, mas por que eu queria fazer isso? Ah, por exemplo, você tem um chip da Claro, né? E aí a Claro funciona tanto no Brasil como funciona na Argentina. Por que eu não poderia estender o meu chip da Claro para a Argentina, se a operadora é a mesma? Então tem algumas vicissitudes, algumas complexidades, mas que elas são associadas ao modelo econômico, não necessariamente ao modelo tecnológico. Na União Europeia você consegue fazer isso com certa tranquilidade, mas os acordos comerciais é que ainda não permitiram, né? E aí isso é um pouco de culpa mais do Brasil do que dos outros países, porque a gente que tem a primazia tecnológica aqui na América do Sul, né? Então é muito interessante ver essa questão, né? Mas aí a gente já se alongando nessa discussão um pouco maior, né? Tipo, da tecnologia. A gente vai ver um pouquinho mais disso, se der tempo no final do curso, quando eu falar de rede sem fio. Acho muito interessante. Inclusive, eu dava a disciplina de rede sem fio, dei durante muitos anos essa disciplina, e ela foi caindo em desuso por causa de IoT. Apesar de delas não serem 100%, elas devem, vou dizer que uns 60% dos cursos é comum, né? Mas tem uns 40% aí que são esses outros protocolos que a gente ainda não consegue colocar eles como comuns, tá bom? Então, aqui o Telnet, pode falar. Eu só agradecer, obrigado. Nada, que isso. Então aqui, só o Telnet para a gente ver. Então, o que o Telnet faz? Ele abre uma conexão num determinado endereço na porta 80, a porta 80 seria a porta do HTTP. Então, a gente está querendo abrir essa conexão. Vai vir aqui, né, e vai querer colocar esse texto aqui, né? Get traço to ROS traço barra HTTP barra 1.1 host dois pontos sys.poly.edu. E aí esperar um bocadinho para ver, né, o que sai, né? Então aqui a gente vai ver que ele retorna para a gente justamente uma mensagem de retorno do HTTP, né, com o corpo. E o corpo da mensagem, vocês vão ver que é um documento HTML, né, extremamente, né, simples. Se vocês copiarem, colarem e jogarem no browser de vocês, vocês vão ver que, né, na verdade, mostra uma página com um documento, né? Então é bem legal de ver esse tipo de coisa e ver o seguinte, que na verdade, o Ross, ele saiu da UMass e está na NYU, né? Então, tipo, que é a New York University, uma das melhores universidades do mundo. Inclusive, né, eu tenho amigos lá na NYU, então a gente pode começar a pensar em mandar alunos para NYU. Então, para quem quer, e fazendo agora o merchan básico, né, a gente acabou de fechar um processo seletivo do PESC, né, para Programa de Engenharia de Sistemas de Computação. Quem quiser fazer mestrado no PESC, né, a gente está para abrir um novo processo seletivo para mestrado. Então, quem for acabar agora no final de 2022, ou for acabar esse 2022 maluco que a gente está, ou for para acabar para o final do ano e quiser fazer um mestrado, dá um plazinho comigo e a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, o que é interessante aqui desse exemplo aqui? O que é interessante é que, cara, se eu posso testar isso nessa porta, eu posso testar isso para várias portas, né? E se eu posso ver o que vai sair dessas portas, né, eu posso ver, tem informações, olha só, e aqui tem informações interessantes, por exemplo, pensa se você é um atacante, aqui tem informação aqui do Apache, aqui eu tenho informação da página, aqui eu tenho informação do que o cara aceita, né, então, né, olha só quanta informação, e basicamente o que um scan de porta, e o que é um scan de porta? É uma ferramenta que vai testar num servidor quais portas estão abertas, quais portas não estão abertas, o que roda em cada porta. O que é 22 ou 21 a porta? Se eu não me engano, esse SSH é 22. 2022. 2020.2, não 2022. 2020.2. Esse período que a gente está agora, né? Essa coisa meio quântica, né? A gente está em 2020 e não está em 2020. Mas um scan de portas é uma ferramenta. Então, é muito fácil de fazer um scan de portas, né? Eu peguei um exemplo aqui, só para não programar com vocês, da HackerSec,
que é muito simples, olha só. Eu importo sys, né? Isso aqui em Python 3, usando o TF8, import sys, que é uma biblioteca para mexer em coisas do sistema, import socket, que é a biblioteca de socket. Vou botar o IP address, vou receber esse IP address como entrada do sistema, e aí vou testar para todas as portas, eu vou jogar, né? Vou tentar abrir um socket para cada uma dessas portas. Se isso aqui se essa resposta aqui, né, do connect der igual a zero, quer dizer que a porta está aberta, se não, e aí eu fecho o meu socket. Ou seja, o que eu estou fazendo é o seguinte, ver quais portas estão abertas. Né? Então, eu vou passar esse link aqui para vocês. Tem a explicaçãozinha aqui embaixo. Né? Mas vocês veem o seguinte, né, que com uma aberturazinha de um socket, exatamente como a gente está fazendo aqui com esse telnet, a gente consegue fazer isso de forma bem bobinha, né? Consegue ter um resultado bastante bom. Então, é super simples fazer um scan de portas, né? Então, o que acontece quando os caras... E eu esqueci de botar para vocês... Calma aí, deixa eu botar aqui duas coisas para vocês. Eu tenho que falar com vocês, colocar aqui rede... Vídeo... Keren Elaziri... Lista, capítulo 1. Tá. Então, assim, eu não postei o vídeo para vocês, mas eu vou colocar o vídeo para vocês lá no Classroom, da Keren Elaziri. A maior parte dos hackers, dos grandes hackers, eles não usam ferramentas pré-fabricadas, eles acabam fazendo as próprias ferramentas. É claro que tem algumas ferramentas que são tão padronizadas, que os caras acabam utilizando eles mesmos, né? Usando as padrões, mas assim, uma parte dos grandes hackers vão produzir as próprias ferramentas, né, dos caras mais famosos. Então é importante entender como é que é o funcionamento da rede e mostrar o seguinte, olha só, esse exemplo bobo aqui que a gente pegou, um conteúdo do Ross, é muito fácil de eu usar isso numa ferramenta de segurança, para criar uma ferramenta de segurança, criar uma ferramenta para um atacante. E aí sim, Cláudio, mas como é que o cara vai atacar só sabendo essa informação? Porque o cara pode vir aqui no CVE, que é o Common Vulnerability Exposures Database. Eu venho aqui na base do CVE e procuro, né, qual é o exploit que funciona para aquela versão de software que está lá na base do usuário. Basicamente, realizar um ataque é isso. Né? Então, é assim que um atacante, né, Zé Bunda, ele, né, vai atacar. Existem outras formas de atacar, a gente pode conversar um pouco sobre isso no curso de segurança. Não é o foco que eu tenho dado ao curso de segurança, mas eu tenho pensado em mudar, né? Mas é uma forma de ataque. É assim que muitas pessoas atacam e a gente tem que fazer o mesmo tipo de procedimento para se defender. Porque se eu estou com essas portas abertas, acaba... CVE é um banco de dados, Matheus, chamado de Common Vulnerabilities and Exposures. Né? Ele é um banco de dados de segurança que ele lista os exploits conhecidos para um determinado software. Então, se eu vier aqui na base do CVE, vamos lá de novo. Eu consigo aqui, por exemplo, sei lá, Apache. Aqui tem uma série de vulnerabilidades relacionadas ao Apache. Algumas delas são resolvidas, outras não. Então, dependendo, se o cara, por exemplo, está com uma versão desatualizada do Apache, né, eu posso buscar aqui para ver se tem alguma vulnerabilidade que ele não explorou e qual é qual é a gravidade dessa vulnerabilidade. Por exemplo, aqui, vamos lá, Java. Aqui, ó. Então, assim, tem uma série de vulnerabilidades relacionadas ao Java, relacionados... E onde é que a gente vai encontrando isso aqui? Então, esses registros... C Sharp. Não, C Sharp não. Tá. Que ninguém coloca assim. Como é que é? Como é que é o nome da máquina do Visual Studio? Não é C Sharp, não, porque o C Sharp é o da linguagem, mas... Esqueci o... Não. É a máquina virtual. .NET. É o .NET, vamos lá. .NET. Isso, assim, a gente fez um exercício em relação a... Eu não estou lembrando o nome da máquina virtual. Fiz um exercício com o pessoal de uma consultoria que eu dei. Não. É o da própria máquina virtual. Eu não vou lembrar agora.
Mas eu fiz um exercício com a consultoria que eu estava dando. Não é linguagem não, Breno. É a própria máquina virtual, ela tem um nome, né? Que é o framework que todo o .NET Core, toda essa galera trabalha, e esse framework que é importante da gente saber. Então, essas são coisas que a gente acaba tendo que ter um pouco de noção sobre como é que a gente vai trabalhar, né? E aí a gente vai ter que fazer então é uma forma da gente buscar. Então, só com esse conhecimento simples de abrir um socket e buscar as informações, você consegue buscar e fazer um ataque. Então, realizar o trabalho do atacante, dependendo do tipo de atacante, não é um trabalho muito difícil, né? E dependendo da tua configuração. Para vocês terem noção de quanto isso é sério, né? Eu não sei se alguém, sim, vou fazer uma pergunta bem estúpida, tá, gente? Não me achem retardado nem velho, né? Quantos de vocês aqui jogam PlayStation? PlayStation? Tipo Yuji, né? PlayStation. Leonardo, pode falar. Eu jogo. Você joga PlayStation? Beleza. Então, assim, toda essa galera, tipo assim, a PS Store, há uns anos atrás, ela sofreu um ataque porque a PS1, né, a loja da PlayStation, rodava com o servidor Apache desatualizado. Então, tipo assim, o cara pegou uma vulnerabilidade no servidor Apache desatualizado e isso gerou um problema. Tá? Então, isso aqui é um negócio que é muito simples de fazer. Esse scan de porta aqui é o scan de porta mais idiota que você pode fazer, mas, cara, você só precisa de comp1 e um conhecimentozinho de socket para fazer isso aqui. Então, assim, mostra o quão simples isso é. Né? Então, e aí a gente tinha entrado nos cookies. Por que a gente está entrando em cookies? Né? Cookies é uma palavra da moda, né? Voltou a estar na moda. Teve uma época que assim, os sites guardavam muitos cookies, depois eles passaram a ser um problema de segurança, as pessoas deixaram de guardar cookies, né, e voltaram a guardar recentemente, e daqui a pouco vão parar de guardar cookies de novo. Tá? Sim, dá para fazer. Dá para fazer com bash. Cara, é tão fácil você abrir um socket e ficar mandando, né, o que não faz diferença. A vantagem de você fazer com socket puro é que você não precisa necessariamente pegar só os sockets TCP. Você pode pegar o que está em UDP. Então, há uns anos atrás, é claro que eu estou dizendo isso claramente a critério de conhecimento geral, não estou dizendo nem incentivando nenhum de vocês a fazer isso, porque isso não é legal de se fazer, o que eu vou falar em seguida. É o seguinte, muitas das conexões em aeroporto, para você usar o Wi-Fi do aeroporto, tem que fazer a autenticação via HTTP. Então tinha uma galera hacker, que isso é conhecido na rede, não preciso dizer, fazia o seguinte, tunelava via UDP a comunicação para burlar a autenticação via HTTP. O HTTP funciona em cima de TCP, então o cara tunelava a comunicação HTTP em cima de UDP para não precisar, para acessar a internet diretamente. Então podia acessar a internet diretamente ao invés de UDP, como se estivesse usando uma VPN, entendeu? Uma parada assim super bizarra. Então são pequenos hacks que, se você entende de como a rede funciona, você consegue pensar para tirar vantagem de certas situações. E assim, você como defensor, aqueles que quiserem trabalhar como analistas de segurança, tem que pensar o seguinte, o que um hacker faria, né? Então, essas são preocupações que vocês têm que ter. Né? Então, assim, os cookies, eles servem para quê? Para guardar estados da conexão. Claro, mas você falou que o HTTP é stateless. O HTTP ele é stateless. Então, para eu guardar alguma informação sobre o HTTP, eu tenho que guardar na sua máquina. Então, o que o cookie é? Ele nada mais é do que um arquivo de texto, muitas vezes um TXT, que era, inclusive no Internet Explorer, ele era um TXT que era guardado numa pasta da tua máquina, então era ridículo, né? Que guardava 4 componentes. Uma linha de cabeçalho, né, na mensagem da resposta HTTP. Na linha de cabeçalho do cookie, a gente vai guardar. Vai ter uma linha dessa também no pedido do HTTP. É tipo um banco de dadosinho, mas também não é grande coisa não, Breno. Se eu não me engano, é tipo um SQLite jogado lá dentro. E o arquivo do cookie vai ser mantido no host do usuário e gerenciado pelo browser do usuário. Agora olha a treta.
o arquivo de cookie era guardado, então podia guardar qualquer coisa dentro do cookie. Muitas vezes guardava código, então tinha muita ataques de injeção de código, ou seja, ataques que executavam um código de dentro do teu computador, que usavam coisas que estavam no cookie e que usavam a permissão que o teu browser dava. E no Windows, para vocês terem noção, o Internet Explorer, se eu não me engano, a versão 6, ela tinha permissão de administrador. E aí, olha, aí era treta. Mas para que as páginas usam isso? Para guardar alguma configuração, para guardar alguma autenticação, para guardar senha na tua página. Então, essas coisas são muito complicadas. E é uma coisa que a gente tem, né? Tipo assim, eu, por exemplo, tiro pelo caso da minha família, né? Tipo, que as pessoas não estão afim, né? De ficar guardando informações não estão afim de ficar guardando informações de quais são as senhas que vocês vai utilizar, tipo, ou todo mundo usa a mesma senha para tudo, então tem complicações, né? Então, os cookies ajudavam nesse tipo de questão, só que agora ficou muito complicado. Então, um exemplo, assim, a Suzana acessa a internet sempre do mesmo PC, ela visita um sítio específico de comércio eletrônico, quando os pedidos iniciais HTTP chegam no sítio, o sítio vai criar uma identificação única e uma entrada de ID do banco de dados de retaguarda, ou seja, no banco de dados da própria página, e hoje em dia a gente vê isso acontecer. Né? A gente vê isso, o Facebook usa isso, todo mundo tem usado isso para, né, monitorar os nossos estados. Então a ideia é o seguinte, né, no cliente eu vou ter aqui uma mensagem visual do HTTP e um set cookie, né, uma mensagem de cookie aqui. O servidor vai criar um ID 1678 para esse usuário, né, e vai junto da resposta. O arquivo de cookies, né, a mensagem visual, e é nesse momento aqui da mensagem que o teu browser vai perguntar se você permite os cookies ou não, né? E pela LGPD, isso não necessariamente isso é legal, tá, gente? Legal do ponto de vista, o site pode fazer isso, guardar a tua informação, a não ser que você deixe. Se você deixou, o problema é teu, tá? Mas a página não poderia te impedir de ter acesso ao conteúdo porque você não deixou criar um cookie, tá? Mas isso é muito complicado, porque essa legislação, assim, é uma legislação brasileira. Então, tipo assim, Magazine Luiza, talvez seja fácil de fazer isso. Mas, por exemplo, uma Amazon da vida, uma Amazon.com, se você comprou numa página estrangeira aleatória, se você comprou, sei lá, em Alibaba.com, ou Deal Extreme, ou essas outras páginas que são de importação, né, é muito complicado você fazer esse enforcement da lei, né? Então, assim, a União Europeia tem um próprio padrão de sistema de gerenciamento, né, de informações de privacidade, que é um pouco diferente do que a gente tem no resto do mundo, né? A nossa LGPD ela ainda é um pouco imatura, a gente ainda está trabalhando com ela, vendo o que vai ser possível, o que não vai ser possível, mas assim que ela for implantada for real, a vera, isso aqui vai ser um Deus nos acuda, tá? Isso vai ser um Deus nos acuda. Então, na verdade, se eu acesso novamente a página um tempo depois, no momento que eu faço o acesso com cookie, com esse depende do browser. Como o Breno falou em cima, o Firefox ele guarda num banco de dados interno. O Internet Explorer, até a versão 10, ele guardava numa pasta dentro da pasta onde o Internet Explorer ficava guardado. Era uma série de arquivos TXT. O Chrome também é um banco de dados interno, se não me engano, é um Firebasezinho da vida. Então vai depender de como é que eles vão ficar armazenados nesse computador. Depende isso é uma decisão de implementação. Agora, isso no lado do cliente, no lado na verdade é uma outra questão. O que vai vir aqui, né, é uma resposta do cookie. Ele vai setar esse cookie 1678. E aí, quando eu mandar da próxima vez para essa página, o browser já sabe que tem que mandar com esse cookie daqui. A página não pode ler nada que o browser não mande, entendeu? Né? Então, teoricamente, só os correspondentes. Mas nada impede de eu fazer uma requisição meio bizarra, né? E uma das coisas que a gente tenta explorar... A gente não, porque eu não faço isso, né? Mas só faço isso na aula de segurança. Uma das coisas que você tenta fazer, né, tipo, para invadir, é tentar modificar os cookies que você pode receber, entendeu? Isso é de propósito, Então, a implementação de cookie é uma coisa que as pessoas não gostam, tá? Não é difícil de fazer, né? Assim, em geral, os cookies são implementados todos em JavaScript no lado do cliente, tá? Mas eu tenho minhas reticências em relação
a como isso é feito hoje em dia. Eu acho que a gente podia guardar a informação de outra forma. Mas, Professor, pode falar. são os cookies que, por exemplo, quando vamos supor, no Airbnb, você entra lá com o teu normal e você recebe uma série de anúncios. Quando você entra com uma aba anônima, ele te passa anúncios diferentes. Isso, Lá na esses são os empresa cookies. de trabalho, a gente acha que possivelmente são os cookies que eles sabem, mas eu não, uma coisa que eu estava vendo esses dias era tipo se eu consigo ler os cookies de outros lugares. Eu sei que eu consigo ver todos que estão no meu browser, só que eu ainda não consegui ver alguma coisa no JavaScript que me mostre todos os cookies que tem ali no browser. Não sei nem se isso é possível. Na verdade, teoricamente, isso é criptografado, né? Isso não deveria ser algo que dá para mostrar. Eu vi alguns vídeos da HackerSec onde a galera explorava justamente isso sim. É um SQLite mesmo, é descarado, né? Nossa Senhora. Então, assim, não teoricamente você não deveria ser capaz de ver, mas tem algumas ferramentas que servem justamente para você explorar. Se você baixa o Kali Linux, né, dentro do Kali, que é uma distro de penetração, você tem algumas ferramentas, Tools Documentation, para você justamente trabalhar com cookies, né? Se eu não me engano. Tipo, e como é que por exemplo, o Airbnb sabe os cookies? Por exemplo, se eu entrei numa loja de joias, se eu entrei numa loja de uma coisa, Eles têm acordos, né? As páginas têm acordos, né? As empresas têm acordos de troca de informação. Tá, entendi. Na verdade, a tua informação é um negócio, tá? Então, assim, eu coletei suas informações do Airbnb, aí eu vou vender as informações que eu coletei suas para uma outra empresa. Né? A gente não tem como provar quais empresas fazem o quê, mas a gente sabe que existem vários negócios na internet sobre coleta de informação. Que a informação é propaganda, entendeu? E a propaganda que vem, o objetivo da propaganda é gerar propaganda que vai fazer com que você compre coisas, né? Então, né, isso é importante, isso é uma coisa que cada vez mais tem essa associação. Então, assim, por exemplo, o cara que vê muito Airbnb, então faz sentido mostrar para ele uma propaganda, por exemplo, de perfeito, Breno, isso mesmo, os exporters de cookie que eu estava buscando lá no Kali. E aí, tipo, faz sentido mostrar, por exemplo, propaganda de passagem aérea. Faz sentido, por exemplo, propaganda tipo, de mochila de viagem, de mala. Então, buscar essas correlações para aumentar a chance do cara comprar um determinado produto. Né? E é isso que o Facebook faz muito bem. Esse é o grande lance do Facebook, coletar essas informações e trocar. É que o Facebook não coleta simplesmente via cookie, né? Ele coleta sobre a atividade dentro da página. E também, é uma coisa importante, coletar quer dizer, importante para o negócio, né? De coletar a sua atividade dentro da página. Mas isso aí são todos arquivos guardados de alguma forma, né? As pessoas foram ficando mais espertas em como guardar os cookies, né? Os browsers foram ficando mais espertos. Mas, gente, existe muito browser artesanal. E vocês vão ver o seguinte, né? Tipo assim, eu vi um link outro dia, Simple Browser Python. Então, assim, esse é um videozinho bem interessante, que como você poderia criar um browser super simples em Python. E, cara, é muito legal. Assim, só para vocês verem como é o processo, né? Vocês vão ver porque assim, pegar as requisições HTTP é ridículo. O difícil é fazer a renderização, tá? Exatamente. Na verdade, é muito provável que o Facebook venda, na verdade, tua informação para a loja de joias para que ela fique te enchendo o saco pelo Facebook. Tá dizendo assim, olha só, por exemplo, o Matheus quer casar, por exemplo, assim, hipoteticamente, Matheus. Aí, tipo assim, o Matheus quer casar, eu vou vender para ele aliança. Pá! E aí começa a aparecer, tipo, coisa de aliança. Aliança disso, aliança daquilo, patati, patatá. Inclusive, por exemplo, né, uma coisa que se diz bastante, por exemplo, se você quer comprar uma passagem de avião, tenta fazer isso da aba anônima, justamente para você não cair nessa questão lá. Porque você começa a buscar um lugar, e aí você começa, né? Vou buscar voo direto. Pô, voo direto é caro. Vamos pegar aqui, tipo, decolar.com, vou abrir aqui com vocês.
Então, aqui eu tô... Então, voltei, né? Caí, mas voltei. Então, voltei aqui. Caí, gente. Caí, é claro. Claro, não tá agitando. Então, tô aqui em Lisboa. Quero aqui para Lisboa. Aí eu vou buscar isso aqui, né? Sei lá. Data de ida, eu quero ir no sábado, porque... E volto no dia 17. Então, nota que eu não tô vendo, eu tô vendo aleatoriamente. Então, a partir do momento aqui que a Decolar viu isso aqui, tá rápido, né? Ela vai ver o seguinte, quanto é que tá uma passagem para Lisboa? Aqui, o mais barato é R$ 3.400. Então, assim, se eu for pegar isso aqui agora e jogar isso, por exemplo, numa aba anônima, daqui a uns 2, 3 dias, isso vai ser. E as pessoas estão ficando cada vez mais espertas em conseguir fazer essas jogadas, né? Porque isso representa dinheiro. É assim que muitas das empresas da web elas ganham dinheiro, tá? Então acontece nas melhores famílias e nas piores também. Sem falar no Google Ads. No Google Ads tipo assim, gente, a web é propaganda. As pessoas estão ganhando muito dinheiro com propaganda. Tipo assim, eu estava vendo um meme outro dia, né, que o Google comprou o YouTube por 1,6 bilhões de dólares quando ele comprou, tá? E hoje, a cada 3 dias, o Google fatura 1,6 bilhões de dólares com o YouTube. É claro que tem os custos associados, patati é uma infraestrutura gigante do YouTube, mas beleza. Tipo assim, a cada 3 dias ele fatura 1,6 bilhões de dólares com propaganda. E aquela propaganda que você pula, né? Então, é claro, também tem o Google paga os geradores de conteúdo, né? Hoje o YouTube virou uma das maiores, se não a maior plataforma de troca de conteúdo de mídia do planeta, né? Então, assim, estar no YouTube é 100% necessário para qualquer um que queira ser relevante do ponto de vista de mídias sociais, né? Tanto o YouTube quanto o Instagram, né? E aí você mostra essa dicotomia que você tem entre Google e Facebook como geradores de... Na verdade, ele não troca os cookies, né? Ele troca as informações dos cookies, né? Então, assim, na verdade, essas empresas, elas vendem esse plantel de usuários para você direcionar informações. Então, é por isso que tu, na verdade, tipo, as tuas propagandas são as propagandas que você, né, tem essa... Tem mais interesse de ser proposital. E isso é trocado pelas informações de tráfego, né? É importante vocês entenderem não só como a internet funciona, mas as implicações sociológicas de como a internet funciona, né? Eu não sei se eu já recomendei para vocês, eu acho que eu recomendei na primeira aula, né? O Admirável Mundo Novo, né? Tipo assim, nada mais é do que isso, né? Tipo, você... Na Sociedade do Admirável Mundo Novo, que é um pouco diferente de 1984, né? No 1984, o Grande Irmão, ele tenta o tempo todo tá te monitorando. No Admirável Mundo Novo, e você até está sendo monitorado, mas você é sobrecarregado cognitivamente de informações a um ponto de você não entender direito mais o que está acontecendo. A mesma coisa acontece com as propagandas, né? Então a gente está sobrecarregando a gente cognitivamente de informações o tempo todo para que você ache que você é um desenvolvedor ruim. Então você precisa fazer um curso. Para que você ache que você é infeliz, então você precisa viajar, conhecer um mundo. Para que você ache que você isso e aquilo. Então, essas informações são... Isso é orquestrado, gente. Isso é orquestrado. Isso não é feito assim aleatoriamente. Assim, isso começou de forma aleatória, começou de forma... Né, ninguém começou pensando maquiavelicamente nisso, eu acho. Né, mas as coisas acontecem e ninguém quer tomar, porque, na verdade, isso gera... Né, tem um impacto associado, né? Então, assim, existe uma série de informações associadas, esse link que o Breno colocou é muito legal aqui no chat, e tudo isso através dos seus cookies. Então, assim, o cookie, ele tenta fazer essa manutenção do teu estado. Então, faça um pedido,
dou um set cookie. A partir de agora, eu vou sempre mandar esses cookies e receber as mensagens. Daqui a uma semana, eu vou mandar o mesmo cookie. Então, esse cookie fica mantido. Então, eu vou ter uma ação específica gerada pelo banco de dados do meu cliente, né? Então, olha só, eu posso ter várias coisas: autorização, carrinho de compra, recomendações, estado da sessão do usuário, né? E isso aqui, então, o cookie ele é um bacalhau que foi feito justamente para manter estado num protocolo que é sem estado. Informações sigilosas são salvas em cookies, por exemplo, senhas. Para você poder logar no teu Gmail sem que você precise logar, isso está guardado num cookie. Cartão idem, né? Cartão está armazenado em cookie. Todas essas coisas que deviam ser sigilosas estão em cookies, né? Por isso que explorar os cookies é uma coisa tão ruim. E é por isso que é muito ruim que esses cookies estejam guardados num software que tem permissão de administrador, como é no caso do Internet Explorer. Então, já que você fornece nome, e-mail, CPF, um monte de coisa, imagina o seguinte, né? Uma das grandes ataques sociais que a gente se pensa é o seguinte: imagina se alguém pega o teu nome, CPF, senha e abre um empréstimo web no teu nome. É muito complicado, galera. É muito complicado. É muito complicado. Aquilo que você mostrou, por exemplo, cara, como programar seu browser em Python. Então, se a pessoa não se preocupa em como salvar os cookies, pode dar... Sim. Entendi. Pode. E o que eu tô falando, no Internet Explorer, ninguém tinha se preocupado, porque eu entendo. As pessoas não é que elas não se preocupam, é que elas nem imaginam que isso seja possível. Entendeu? Sim. Não, assim, a gente foi muito ingênuo durante uma determinada época da internet comercial. Mas se vocês parem para pensar que o começo dos anos 2000, ou seja, 20 anos atrás, né? Tipo assim, a internet comercial só tinha 5 anos, né? Tipo, no começo dos anos 2000, a internet comercial só tinha 5 anos, ou seja, em 2005, 2010, a gente só tinha 15 anos de internet comercial, as pessoas nem tinham entendido a internet ainda direito, quando, na verdade, a galera já estava, tipo assim, precisando se preocupar com a segurança, né? Então, é um diferencial. Na verdade, não é nem hoje em dia é um JSON safadaço, Breno. Um JSON safadaço, guardado assim, que já JWT o quê? Isso está muito, muito, muito moderno, né? É um JSON com convoluções, né? E vocês estão assumindo também uma coisa, que as pessoas usam browsers que estão com update feito. Gente, eu estou aqui com vocês, sou professor de segurança, olha só o update que eu tenho que fazer no Chrome, que eu não fiz. E não vou fazer tão cedo, porque eu estou com um monte de aba aberta, né? Não, sim, o JSON pode ser uma string, gente, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, está organizado como um JSON. Ou seja, se fosse uma string, eu ainda teria dificuldade de fazer o parser. No JSON, o parser sai na urina. Entendeu? Isso já, inclusive, é muito mais legível. O negócio é muito... A gente não sabe o que está fazendo. A gente está brincando de web ainda, entendeu? Então, assim, tem uma galera muito grande... Exatamente. Tem muito cookie human readable, porque o cara que programou queria que isso fosse human readable para ele poder fazer lá no Postman, vai passar o cookie, né, ou a informação via um REST, ele quer poder ler no Postman o que quer que se vão usar, vai querer usar isso, vai querer ler isso para poder fazer o debug, e acabou. Isso é muito bobo, gente, isso é muito bobo. É amador. Então aqui, né? E aí entra um conceito chamado de cache web, que na verdade vocês vão entender o seguinte: uma das coisas principais e um dos... O cache web, ou servidor de proxy, ele nasceu com um único objetivo. Era muito caro trocar dados com a web antigamente. Então, se você tinha uma empresa que precisava ter um servidor de proxy, um servidor web, né, ao invés de você acessar a internet diretamente, todo mundo acessava o web através desse proxy, e esse proxy servia como, na verdade, como uma locadora, né, de informação, que o que era muito acessado ficava guardado no proxy, e aí, se você pedisse alguma coisa, ele enviava o que estava no proxy. Tá bom? Então, isso servia para você poder
né, dado um determinado tempo, e servia para você economizar recursos. Então, digamos o seguinte, né? Cara, os famosos, assim, o cara só é um influenciador digital porque a quantidade de pessoas que acessam o perfil dele é o suficiente para justificar para as empresas que botar dinheiro nele para fazer alguma coisa é importante. Pra vocês terem noção, existem influenciadores digitais que vão ter que para botar um post no Instagram, um post é 50 mil reais. E não é nem esses grandes influenciadores digitais, não. São esses influenciadores digitais que aparecem em Big Brother. 50 mil reais, galera. 50 mil reais. Não sei se vocês acompanham os influenciadores digitais lá de fora, mas tem dois irmãos, que é o Jake Paul e o Logan Paul, e eles agora se aventuraram pelo boxe. Se eu não me engano, o Logan Paul, ele desafiou um lutador profissional, que é o Conor McGregor, um lutador de MMA, e falou assim, cara, pra gente fazer essa luta acontecer, eu te ofereço 50 milhões de dólares. Ele tem, e assim, 50 milhões de dólares. Ele tem. Por quê? Porque esse é um negócio que, assim, ele tem não sei quantos milhões de pessoas no perfil dele, e esses milhões de pessoas geram uma renda para ele absurda, não só da visualização dos vídeos, mas em propaganda. Os influenciadores digitais, eles não ganham dinheiro do Google, eles ganham dinheiro de propaganda, né? De venda de curso e todas essas coisas. Assim, não precisa ficar contratando, não, isso da própria plataforma. A própria plataforma vai dar isso para eles, né? Então... E aí que entra, né? Tipo, o monitoramento, ele existe, ele não pode até não ser direcionado, mas quando, tipo assim, milhões de pessoas entram no nó, esse nó você já sabe quem é. Né? Assim, se o nó tem um comportamento único, ele é por natureza identificável. Então isso é muito complicado da gente entender. E esse caso aqui do servidor proxy é também muito parecido, porque é assim que a gente faz, que as redes da Rússia e da China e desses países que têm a internet própria, eles burlam, né, o acesso à internet. O que a Rússia e a China fazem? Eles cercam o país de proxies, né, de servidores, né, que vão acessar a internet de verdade. Esses servidores jogam informação para dentro dele, e quando alguém requisita alguma informação, tipo assim, na verdade está indo nesse servidor de proxy do país que vai filtrar as informações do que pode ou não ser visto. Então, assim, na verdade, tudo que o cache faz, na verdade, ele é uma locadora, né? Ele é como se fosse um telescópio da internet. Ele vai ter as informações, né, muito próximo do que está acontecendo. Então, o cache atua tanto como cliente quanto servidor, né? Ele é tipicamente instalado por um ISP, uma universidade, empresa, um ISP residencial. No caso da China e da Rússia, são ISPs nacionais, né? São caches nacionais. Então, para que eu vou fazer cache, né? Redução do tempo de resposta para os pedidos do cliente, redução de tráfego no canal de acesso de uma instituição, né? Ou seja, evitar que eu gaste a internet. E a internet está cheia de cache que esses provedores de conteúdos pobres vão fornecer conteúdo. Mas se for para pensar, uma CDN, né? Uma CDN, ou seja, uma Content Driven Network, por exemplo, o que o Netflix faz nada mais é do que um cache dos filmes dele, que ele vai botar localmente próximo de você, para que você não sinta o efeito do lag. Então, quando uma operadora, por exemplo, te oferece que Netflix é gratuito, né, não é porque a operadora é bonzinha e quer estar com você, é porque o Netflix virou para o operador e falou assim, olha só, vou botar esse servidor aqui com as coisas que as pessoas aqui no Brasil mais acessam, e vai ficar aqui do ladinho da tua infraestrutura, tá bom? Porque quando alguém pedir, eu estou te dando infraestrutura, te provendo recursos para que o meu usuário tenha prioridade para acessar esse servidor aqui. Então, é isso que faz com que o Netflix tenha uma qualidade de serviço tão boa que a gente possa utilizar. Tá bom? É nessa linha que vai fazer isso acontecer. Tá? Então, é para isso que a gente usa o webcache. Hoje é muito difícil você fazer webcache a nível de empresa, porque a internet barateou bastante, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso era muito normal. Então, assim, se a gente for parar para pensar que eu tenho uma rede de uma instituição com uma LAN de 1 gigabit, um enlace de acesso de 1.5 mega, coisa que não existe mais, né? E a internet pública. Então, eu tenho, por exemplo, um tamanho médio de objeto de 100 mil bits, e 100 mil bits quer dizer que é um objeto de aproximadamente 100K. A taxa média de solicitação para os servidores é de 15 solicitações por segundo, ou seja, eu estou falando de 1.5 mega por segundo. E o atraso roteador institucional para qualquer servidor de origem, ou seja, o atraso de ida e volta, é de 2 segundos.
Então, se eu tiver uma taxa de utilização de 15%, né, eu tenho utilização do meu canal de acesso de 99%. Isso aqui a gente pode ver através de multiplexação estatística, tá? E na verdade, o uso das binomiais. Então, na verdade, para eu resolver esse problema de utilização de 99%, o que eu vou fazer é um cache, né? Que esse cache aqui, ele vai guardar essa minha informação, né? E para diminuir essa questão. Então, se eu ponho um cache aqui que vai atender 40% dos meus pedidos, né? Aqueles 100% vão cair para 60% dos pedidos, vão ser servidos pela minha rede. Então, eu consigo diminuir, né, o acesso fora da rede da instituição. Fora que, quando eu acesso algo que está dentro da minha rede da instituição, eu não tenho atraso de ida e volta. Então, aqueles RTTs que a gente falou na aula passada, na verdade, eles têm um que a gente chama de um TTL, que é um Time to Live. Então, periodicamente, esses TTLs eles vão fazer com que a gente vá realmente para a internet para buscar informação mais nova, né? E aí o proxy também vai servir como uma barreira do que você pode ou não acessar de fora da rede. Então, assim, acaba que um negócio que surgiu para economizar banda, hoje em dia ele é feito para melhorar a qualidade de serviço do que você tem, serve como um filtro do que você pode ou não assistir, e isso é uma coisa muito, muito, muito comum. Então era muito comum, quando eu era molecote, eu estava no meio da graduação, eu entrei para a graduação muito cedo, né? Então um dos primeiros, assim, freelas que eu fiz durante a graduação para ganhar um dinheirinho era montar proxy, né? E um dos proxies que a gente montava era muito comum você chegar na empresa e os caras darem um conjunto de palavras-chave, né, do que você não podia deixar. Então, basicamente, eram pornografia, pelado, e eu montei uma vez numa escola, né? Uma escola particular. E, tipo assim, a dona da escola deu uma lista de palavras, que eram listas de palavras que ela já tinha encontrado nos computadores da escola que as crianças colocavam. E aí, gente, é assustador, né? Assustador, né? Mas as informações, ô Matheus, elas são pegas com um time to live, né? Então, assim, elas têm um tempo. Depois de um tempo ela é apagada, e se não está lá no proxy, o proxy busca e coloca. Então, essa operação tem uma certa relevância de como fazer, tá? Então, para isso, a gente surge uma função que é o get condicional, né? Que a meta é não enviar o objeto se o cliente já tem no cache. Leonardo, assim, você se surpreenderia. Você se surpreenderia com as coisas que eu vi, né? Então, assim, né, é de perder a esperança na sociedade. Mas tudo bem, deixa tranquilo, tá tranquilo, tá favorável. Então, né, a partir do momento que o cara... E é muito engraçado, né, que a criança ela é muito mais safa tecnologicamente do que normalmente a diretora, né? Então, tipo, a diretora não imagina que tem Google Translate, a diretora não pensa, pensa que o cara vai lá no Google e vai te dar essas paradas. Né? O cara não, o cara vai fazer coisas muito mais bizarras. Se eu contasse para vocês a quantidade de vezes que as pessoas... que eu tive que buscar pelo Google Imagens, né, e pegar pelo Google Imagens em aba anônima, e assim, e aí são as... Enfim, né? Vamos deixar isso para lá, vamos deixar isso quieto. Eu não preciso disso na minha vida, né? Então, eu não quero lembrar. Então, mas isso é muito comum, né? Cara, não funciona, mas é uma das formas mais fáceis de fazer. Funciona para coisas bobas, entendeu? Mas é uma das formas mais fáceis de fazer e 90% das pessoas não preferem que seja assim. Ou bloqueia alguma página específica. Tem muita empresa que bloqueia acesso ao Facebook, né? E aí eu acho que eu sempre digo pro dono da empresa que isso é uma bobagem, porque as pessoas têm celular, né? Então, assim, você simplesmente bloquear uma página dentro da empresa é importante, assim, não é tão efetivo. As pessoas vão dar um jeito. Tem muita gente que aprendeu a usar proxy, né? Então, contrata uma VPN russa, aleatória. Gente, pra vocês terem noção, quando teve o bloqueio do WhatsApp, a quantidade de pessoas que buscou na internet formas de como fazer uma VPN, né? Acho que Matheus, até dá para ver isso, professor. Você vê aquele negócio. Eu não lembro como é que faz isso, mas é aquilo de ver o histórico no Google de pesquisa, né? Acho que se você catar como fazer VPN, vai ter um Google pico Trends. enorme. Vai ter um pico enorme nessa época
do bloqueio. Não, gente, assim, foi absurdo. Em vez da galera mudar logo pro Telegram e parar com a papagaiada, né, a galera foi tudo pro buscar uma VPN russa. E aí eu me lembro, assim, de uma pessoa cujo nome não vou falar, né, que virou para mim e falou assim, Cláudio, eu preciso de uma VPN para acessar o meu WhatsApp. Eu falei, como é que é? Não, eu preciso acessar uma VPN e encontrei essa VPN gratuita aqui na loja do Android. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você quer passar todo o seu tráfego por uma VPN que você não sabe de quem é, que tá pelos bons olhos e coração jogando, né, passando, que não tá te cobrando nada para jogar esses dados por aí. Aí ela falou, essa não é uma boa ideia. Tem algumas VPNs que são pagas, que são muito boas, né, mas mesmo elas têm vazamento de dados às vezes. Isso aí. Uhum. Então, assim, na verdade, não é muito diferente de você pegar por IP, não é muito diferente de você pegar por endereço, não é muito diferente de você pegar por palavra. Galera, assim, você tem que fazer uma mistura de coisas. Hoje em dia, os melhores proxies são proxies que eles usam inteligência artificial para tentar imaginar e processamento de linguagem natural para tentar imaginar o que vocês fazem. Né? Por exemplo, tem páginas que são permitidas e que a galera cria, né, mecanismos para passar esse tipo de informação. Né? Fórum de internet, se você cometeu o erro da sua vida de ir nos comentários do Globo.com, vocês vão ver coisas horríveis, né? Mas, tirando as opiniões, né, que também são horríveis, mas são coisas nesse sentido. Então, a ideia é que eu vou ter um get condicional. A meta é não enviar um objeto se ele já estiver no cache. Então, eu vou ter uma mensagem assim, e aí, Matheus responde a pergunta, eu vou ter isso aqui, ó, if modified since, né, se o objeto não for modificado, então eu vou receber essa resposta, né, de redirecionamento. Lembrando, as mensagens do tipo 1, tentativa, mensagens do tipo 2, né, ok, mensagem do tipo 3, redirecionamento, mensagem do tipo 4, erro no cliente, mensagem do tipo 5, erro da infraestrutura. Né? Se ele tem no cache especificada a data da cópia, né, modified since, o servidor não contém o objeto, ele vai buscar na web totalmente, né, se não tiver no servidor. Cara, assim, o CS roda em qualquer coisa, bicho. Então, assim, não é improvável, não é impossível de que alguém tenha acessado alguma coisa via Excel. São os lendas urbanas. O Excel tá fazendo umas coisas muito loucas. Outro dia eu postei no Facebook um negócio do cara fazendo SVM dentro do Excel. Então, assim, dá para fazer umas coisas muito loucas. E, na verdade, o que acontecia, muita gente criava clientes usando VBA, né, Visual Basic Access, que o Excel, então o próprio Word, inclusive, implementa, se você quiser, e aí, né, ele fazia o cliente VBA, rodava isso de dentro do Office, e aí sim conseguia rodar algumas coisas. Então tinha uma galera que fazia a galera de produção usa muito VBA, a galera de contabilidade usa muito VBA, justamente porque fazia tudo via Excel. Né? Cada vez mais, conforme a linha de ciência de dados aumenta, as pessoas estão vendo a necessidade de parar de usar o Excel e passar a utilizar alguma coisa decente. Né? Mas o Excel faz muita coisa, o Excel tem muita coisa preparada. Se o seu volume de dados é pequeno, vocês conseguem fazer muita coisa legal. Não, olha só. Ele foi até o cache primeiro. Se no cache não foi modificado, aí ele não vai buscar fora, ele vai primeiro no cache. A ideia de dar um get condicional é que o cache vai buscar fora para você. Então, até o proxy vai servir como uma barreira entre você e a internet externa. Tá? Então, assim, se o objeto não é modificado, eu vou dar vou redirecionar, né, a minha mensagem, vou redirecionar o que está no proxy. Se foi modificado, aí sim eu vou buscar ele na fonte. Tá bom? Esse request entre o proxy e o servidor. Tá certo, exatamente, isso mesmo, Bruno. E aí entra o HTTP 2, que foi aprovado pela IESG, Internet Geoengineering Group, em fevereiro de 2015. Né? E a gente já fala hoje em HTTP 3. Né? E, na verdade, o Google está tentando implementar um outro protocolo que a gente já vai falar sobre esse. Né? Que o objetivo, né, que os mecanismos de negociação para permitir clientes servidores e que a gente tem no HTTP1, ou seja, que é HTTP persistente, né, eles sejam modificados. Né? A ideia é que, ao mesmo tempo que eles sejam modificados, eu consiga manter a compatibilidade. Então, na verdade, o que a gente chama de retrocompatibilidade é uma coisa muito... Gente, HTTP via UDP dá para fazer uma parada muito, muito louca, tá?
Eu não vou mostrar isso aqui, porque a gente não tem esse tempo todo, mas é muito legal que vocês tenham um entendimento das coisas horríveis que podem acontecer quando a gente perde esse sentimento. Né? Então, o objetivo que a gente tem é sempre diminuir a latência, né, para melhorar a velocidade da carga, comprimindo os cabeçalhos do HTTP, isso já pensando em internet das coisas, estou falando em 2015, né, não é o padrão que a gente usa em internet das coisas, mas a gente tem muito isso aqui, por incrível que pareça, é um padrão que a gente usa muito em internet das coisas, e que a gente usa, por exemplo, hoje muito em desenvolvimento com microserviços, é o MQTT. Então, o CoAP e o MQTT são padrões que a gente tem usado em internet das coisas. Tá? Então eu tenho que manter essa retrocompatibilidade, isso é uma coisa desejada, uma coisa esperada. Então, quais são as diferenças? E esse slide 44 é caveira. Então, eu tenho que manter a maior parte da sintaxe, ou seja, tudo que é novo eu vou considerar, eu vou ter que colocar, e isso é muito tradicional nos protocolos da web. Como assim, Cláudio? Tudo que for novo, eu vou botar dentro dos campos tradicionais. Por quê? Porque eu mantenho a retrocompatibilidade, tá? Calma aí, para saber se está atualizado, teria que o servidor não. Na verdade, assim, você não busca o objeto. O campo isso respondendo a pergunta do Matheus aqui no chat. Você não busca o objeto, você faz uma requisição do get do objeto, e esse get do objeto, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um match dentro do proxy. E aí o proxy é que vai buscar lá fora. Então o proxy só vai ver se já tem essa requisição, né? E se essa requisição existir, né, eu vou verificar simplesmente o número. Então eu checo só 2 linhas, é bem fácil de fazer. O proxy não está fazendo a mesma, não está buscando fora e comparando os conteúdos, entendeu? Ele está buscando só a data. Então é bem rápido. Então até essa troca é bem rápida, a implementação é bem legal. Seria até legal se eles implementarem. É porque a maior parte desses servidores web que a gente faz hoje, proxy, HTTP, eles são relativamente simples de você programar, né? Inclusive tem, é bacana de ver esse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, o que tem? Então, o que é modificado são como os dados são estruturados e transportados em cliente e servidor de forma binária e não textual. Ou seja, olha só que interessante. Os dados são transportados de forma binária e não textual, ou seja, não texto plano. O HTTP permite o servidor enviar conteúdo, ou seja, mais dados solicitados pelo cliente. Multiplexa os pedidos e as respostas para evitar o problema de bloqueio de cabeça de fila. Ou seja, que eu tenha, né, mais mensagens do que eu posso que eu enviado no HTTP1 e vai realizar um controle de fluxo e priorização de pedidos. A gente vai ver mais sobre isso. Então, olha só. Então, aqui eu vou ter o rede IP, o meu protocolo TCP, o TLS, que é de segurança, que é opcional, a gente ainda não falou sobre ele, e aqui eu vou ter o HTTP2, onde aqui no HTTP1 eu vou ter o meu post, né? Todo esse conteúdo textual que eu vou jogar aqui dentro de um data frame, né? Que dentro desse header frame aqui, e um frame, né, que é em HTTP2, né, que é a mensagem propriamente dita, e essa mensagem propriamente dita aqui, na verdade, Breno, é uma RIP, tá? Verificando o chat. Mas aqui, né, a mensagem, vou fazer isso aqui, esse data frame aqui, isso aqui vai ser todo colocado em binário, não mais em texto plano, como era antigamente. Isso facilita porque comprime. Inclusive, a gente tinha 2 protocolos VoIP, um era o SIP e o outro HT23, que o SIP ele era passado em texto plano, texto, né? Que nem o HTTP, e o HT23 era passado em binário. Apesar do SIP, ele ter mais funcionalidade, durante muito tempo o pessoal usou o HT23 justamente porque era mais enxutinho. Então, os quadros aqui são os headers, data, o priority, né, string, o priority e a requisição de string, settings, o push, promise, ping, go away, ou seja, isso aqui é bem, esses tipos, esses 8 tipos aqui, são os 8 tipos de mensagem que o HTTP pode mandar, que é muito maior do que a gente tinha no HTTP original,
Tá? Então, a gente não vai se alongar muito nisso aqui, não, mas só para vocês verem o seguinte, que antigamente a gente praticamente tinha só esses três aqui. Depois, com o HTTP2, a gente passa a ter todo esse tipo de questionamento aqui. Então, a multiplexação é que eu podia mandar agora vários frames dentro de uma mesma conexão, em paralelo, dentro de uma mesma sessão, e eu podia enviar e receber ao mesmo tempo. Ou seja, eu podia abrir múltiplas portas, trocando dados ao mesmo tempo. Ou seja, é o que a gente ia chamar de pipeline, né? E, assim, como é que funcionava? Então, a gente tinha o HTTP 1.0, onde eu abria uma conexão por objeto, então eu ia lá, disputava o acesso, ganhava o acesso, fazia o three-way handshake, ou seja, estabelecia a conexão, mandava um objeto e fechava. A gente decidiu que isso era muito ruim. Então a gente passou a fazer o seguinte, a gente passou a fazer o HTTP 1.1, que ele era o não persistente. Eu abria a conexão, que era persistente. Eu abria a conexão, persistia essa conexão e mandava os pacotes um a um, né, por essa conexão. E qual era o problema disso originalmente? Como o TCP ele é orientado à conexão, então eu mandava um pacote, esperava a resposta desse pacote para poder transmitir, tá? E isso continua sendo idiota. Aí surgiu o que a gente chama de HTTP com pipeline. O que é pipeline? Eu abro a conexão, começo a mandar mensagens, eu vou recebendo de forma assíncrona, né, os ACKs, né, as confirmações de chegada desses meus pacotes. Só que tudo isso pelo mesmo canal. Tudo isso pelo mesmo canal. O que o HTTP2 faz é o seguinte, olha, vamos multiplexar. Eu vou criar strings, ou seja, séries, né, de portas abertas, onde eu vou mandar coisas por strings e receber por outros strings. Então a gente faz, o que ele faz é o que a gente chama de comunicação full duplex. O que é uma comunicação full duplex? Quer dizer o seguinte, né, são três tipos de comunicação. Simplex, half duplex e full duplex. Quando eu falo em comunicação simplex, é tipo o copo com barbante que vocês fizeram no jardim de infância. Por onde eu falo, eu só falo, por onde escuto, eu só escuto. E eu não posso usar os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é o meio simplex. O meio full duplex é como se você pudesse falar e escutar pelo mesmo meio, mas não os dois ao mesmo tempo. A comunicação full duplex é o seguinte, eu posso falar e escutar ao mesmo tempo, usando o mesmo meio. Então, aqui eu estou usando, né, o mesmo meio, não a mesma porta necessariamente, mas o mesmo meio de comunicação, o mesmo cabo, onde eu falo e escuto ao mesmo tempo, trocando informação. Então, isso me deixou muito mais rápido, muito mais célere, né? E aí, o cliente fez um request, que é o page.html, e eu estou mandando nesse push promise, ou seja, sabendo que o cliente me mandou esse page.html, eu não espero ele pedir. Eu uso esse princípio chamado de push promise para mandar já junto as coisas que são implicadas pelo page.html. Cláudio, mas se o cara só queria aquele page.html específico e não queria JavaScript, não queria fazer mais nada disso, e aí a nível de browser é que ele vai bloquear. Então ele vai sempre receber toda a informação, mas o browser vai decidir só mostrar uma coisa ou outra. E aí nota a complexidade que tem, né? Uma coisa é pedir, e aí esse push promise torna as coisas mais rápidas, e outra coisa é você, né, renderizar ou não. E aí essa renderização que fica mais complicada. Então o grande problema hoje de um browser, e que faz com que o Chrome seja um consumidor inveterado de memória, né, não é essa quantidade ridícula que eu tenho de abas abertas, mas na verdade é justamente essa questão de que, né, eu estou trazendo um monte de coisa junto e eu tenho que processar muita coisa sobre o que mostrar e como mostrar. Então essa é a questão do Chrome. Tá? Então com isso a gente fechou o HTTP, tá? Isso é tudo que a gente precisava falar sobre HTTP, né? Eu preciso que vocês leiam o livro, tragam dúvidas sobre o HTTP, sobre as diferenças de persistência e pipeline, tá? Então, as palavras-chave do HTTP são persistência e pipeline. São as coisas que vocês precisam buscar no livro, tá? E agora a gente vai falar sobre o correio eletrônico, que são dois protocolos muito diferentes. Eles vão ter um protocolo para o cliente e um protocolo para o servidor. Entre servidores de correio, eles trocam uma mensagem
E entre clientes, eu vou ter entre servidor e cliente vai ser um outro protocolo. Entre servidores de correio, a gente troca SMTP. SMTP é o Simple Mail Transfer Protocol. E entre o cliente e o servidor, eu vou tocar hoje em dia IMAP, que é Instant Messaging Protocol, que é protocolo de mensagem. Então aqui, né? O que é um agente de usuário? O que é esse meu cliente? É um leitor de correio. Pode ser tanto o Gmail, né? Quanto pode ser o Outlook. Então, quando o servidor busca, né, com o Thunderbird, ele vai buscar com o teu Gmail, com o teu servidor do Gmail, ele vai estar usando IMAP, tá? Então, o próprio mail do iPhone, o mail que usa no Mac, né, é um cliente de e-mail, inclusive, né, ele é até bonzinho, diga-se de passagem. Então, né, eu vou ter as figuras dentro do servidor de correio, como a caixa de correio, que vai conter as mensagens chegadas ainda não lidas para o usuário, filas de mensagens, que vão conter as mensagens saídas, e o próprio protocolo do SMTP, que vai fazer a troca entre servidores de correio. Então, a SMTP foi definida nessa RFC 2821, né, e usa a porta 25. Cláudio, eu vou precisar decorar as portas dos serviços? Não, o servidor é quem guarda as mensagens, o cliente é quem lê as mensagens. Então, o servidor ele armazena as mensagens e vai mandar para o cliente dado uma requisição. Tá bom, Matheus? E aí, né, essa transferência direta entre remetente, servidor e receptor, né, ou seja, eu tenho troca entre servidores de e-mail. Né? Por que eu tenho troca entre servidores de e-mail? Porque eu não mando mensagem para cliente, eu mando para o servidor de e-mail. Então, por exemplo, como assim, Cláudio, eu mando para o servidor de e-mail? É quase como é o correio de verdade. Como assim é o correio de verdade? Você não troca correio com a tua casa. Você troca correio com a tua unidade do correio. Então, por exemplo, assim, a tua casa tem um CEP. Então, eu vou mandar a mensagem para a central de distribuição daquele CEP. E aí, essa central de distribuição que vai distribuir localmente. Esse é o papel do servidor de correio. Então, por exemplo, assim, se eu, Cláudio, tenho cmcelifarias@cos.fj.br e eu quero mandar para um e-mail da NYU, então vou mandar fulaninho de tal, @nyu.edu, por exemplo. Então, assim, eu Cláudio, não estou mandando direto para a caixa de e-mail do fulaninho. Eu estou mandando para o meu servidor de correio, o meu servidor de correio vai mandar para o servidor de correio da NYU, e o servidor de correio da NYU é que vai mandar para a pessoa com quem eu quero me comunicar. Então, é o que a gente chama de base de comunicação trapezoidal. Por quê? Como assim trapezoidal, Cláudio? Porque, na verdade, forma um trapézio de comunicação. O cliente não se comunica diretamente com outro cliente, ele se comunica com o servidor, esse servidor se comunica com outro servidor, e ele vai se comunicar com outro cliente. Né? Então, essa comunicação entre esses servidores, ela tem 3 fases de transferência. Uma delas é o three-way handshake, né? A transferência de mensagens e o encerramento. Ou seja, olha só como é que isso é extremamente igual ao HTTP. E o agente de usuário seria o cliente de cada usuário, Matheus. Ou seja, por onde você vê e-mail. Por exemplo, o app do Gmail é um cliente de e-mail. Por exemplo. Não exatamente igual ao Thunderbird, mas pode ser pensado dessa forma. Então, olha só, a interação entre HTTP e o FTP de comando-resposta também, os comandos também eram mandados em ASCII e também tinha código e frase de status. E as mensagens precisavam ser em ASCII de 7 bits, né? Porque era assim que era no começo, né? Então, o que as pessoas começaram a fazer? Tipo assim, a gerência da porta 25, as pessoas pararam de usar a porta 25 justamente por causa de spam e passou-se a usar a porta 587, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, tem essa órgão aqui, o antispam.br. A gente pode ir aqui, antispam.br. Que ainda tem até hoje essa informação. Então, se você vai criar um cliente de e-mail, pede-se que aqui no seu cliente de e-mail é nacional, que se use a porta 587 para fazer troca com outras pessoas. Então, vou botar aqui o link, né? Então, o spam, ele foi um dos grandes motivadores, né, do uso de IA
na internet, né? Foi a primeira grande aplicação onde a gente usou o treino, né, de inteligência artificial para modificar. Então, na verdade, aqui no Brasil a gente trocou a porta do IMAP, a porta nativa é 25, mas aqui no Brasil a gente, em geral, usa-se a 587, tá? Professor, como é que é isso nos outros países? Varia de país para país. Você acaba tendo que saber. O Google... Mas, no geral, essa 25 é global. A de 25 é a que está no padrão. Mas você sabe de algum caso de que eles não fazem esse tipo de filtro, de que é simplesmente o 25 e ponto? Na verdade, eu acho que em alguns países da União Europeia era 25. A Espanha usava 25 até bem pouco tempo. E aí a legislação da União Europeia que mandou mudar. Entendi. E, gente, mais do que isso também, ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada, tá? Isso é um pedido. O máximo que pode acontecer é como o caso assim, me recuso a tomar vacina. E a companhia aérea pode te recusar a você entrar no avião. Me recusa a usar a porta 587. E eu posso me recusar a receber os teus e-mails. Então, essas coisas acabam sendo forçadas de certa forma. Então, por exemplo, aqui, um exemplo da comunicação. A Alice usa o user agent para comprar uma mensagem para bob@school.edu. Então, a Alice vai enviar a mensagem para o seu servidor de correio, que é a mensagem colocada na lista de mensagens. O lado do cliente SMTP abre uma conexão TCP com o servidor do Bob, né? O cliente SMTP envia a mensagem da Alice através da conexão TCP, o servidor de correio coloca a mensagem na caixa de entrada do Bob e o Bob usa o seu user agent para ler a mensagem. E aqui cabe uma coisa bem interessante, que olha só como é que é a mensagem SMTP padrão. Sim, exatamente, Matheus, pode. O user agent não é dedicado. Eu, por exemplo, tenho várias contas de e-mail no meu user agent. No começo ele era dedicado, sim, antigamente era dedicado. Você não podia botar mais de uma conta, mas claro que as pessoas viram que isso é estúpido, né? E eu vou contar algumas histórias do passado para vocês verem como é que esse protocolo de e-mail é esquisito, né? Como é que as coisas são esquisitas, né? Então, por exemplo, aqui isso aqui é uma mensagem, olha só, 220, hello, mail from, né? Ou seja, quando a gente abre o nosso cliente de e-mail, vou abrir aqui, por exemplo, a minha conta da Poly, vou escrever um e-mail, o assunto, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é justamente copiando, gerando a mensagem na mão. Eu estou preenchendo manualmente esse cabeçalho. Então, essas mensagens aqui de recipiente, dados, né? Tudo isso aqui a diferença é que ao invés de eu estar devolvendo um HTML, eu estou devolvendo um elemento. Então, o que um cliente web faz? O que um cliente tipo Gmail na web faz? Ele pega a tua iteração que você está mandando num HTML via uma mensagem HTTP, joga para o servidor do Gmail, que é um servidor SMTP, ele vai traduzir do HTTP que você mandou para o formato do SMTP e mandar para o servidor que é de direito. Então, isso é muito fácil. Então, vocês veem que tem uma tradução muito simples, porque esses protocolos são muito parecidos. Eles são muito parecidos porque eles foram criados em épocas muito parecidas. Eles foram criados para serem pensados em épocas muito, muito simples. E algumas empresas, né, elas cresceram, né, nesse momento, né? Cresceram com esse pensamento. Então, né, se eu fizer isso aqui, o mesmo exercício, né, eu vou dar telnet para um nome de servidor de correio qualquer, né, sei lá, tipo mail.google.com na porta 25, e eu entrar com esses comandos aqui, né, o Google, por exemplo, não deixa. Mas se vocês fizerem a mesma questão que a gente fez com o telnet, vocês vão ver uma série de comandos. Agora que eu já mostrei para vocês como é que faz o telnet, tenta fazer isso em casa. Não precisa fazer agora, mas tenta fazer isso aqui em casa, né, para a gente poder ver. Então, o SMTP, né, ele tem uma série de comparações, ele é feito de propósito, né, então ele usa conexões que são persistentes, diferente, ele é stateful, ele não é stateless, né, requer que o corpo da mensagem seja em ASCII de 7 bits, e o servidor SMTP usa CRLF, ou seja, 2 enters, para reconhecer o final da mensagem. Mas o Telnet também faz isso, então isso não é tão complicado. Então, o HTTP, ele é pool, ele recupera o SMTP, ele envia, né, ambos são de comando e resposta, código ASCII, e no HTTP, cada objeto é encapsulado em sua própria mensagem de resposta. O SMTP vai ter múltiplos objetos numa única mensagem. Então, na verdade, o que a gente faz é usar o pipeline daqui, comparar um e-mail HTTP, uma mensagem SMTP, com um string HTTP.
Tá? Então, dá para fazer essa tradução. O Gmail faz isso, e qualquer cliente de e-mail na web faz isso. E hoje, na prática, é assim que eu vou perguntar para vocês o seguinte: a maior parte de vocês usam clientes de e-mail na web ou vocês usam clientes de e-mail nativos? Vocês provavelmente não estão usando o cliente de e-mail na web, como é o caso aqui desse meu Gmail. Eu praticamente só uso esses clientes de e-mail aqui na web. Isso aqui é um servidor de e-mail, gente. Isso aqui é um servidor de e-mail. Tá? Então, né, aqui é o formato da mensagem, cabeçalho e corpo, exatamente como é o padrão. Esse padrão foi definido na RFC 822. Cláudio, mas como é que o RFC 822 pode ter definido o formato da mensagem se eu li ali na frente que a RFC 2581 é RFC do SMTP? Porque continuamente a gente vai, né, fazendo atualizações das mensagens. Continuamente a gente vai tentando fazer atualizações dos corpos das mensagens. Então, continuamente a gente vai atualizando as RFCs. Ao invés de tirar a RFC e botar uma nova e atualizar uma RFC antiga, a gente compõe uma RFC nova com atualizações. E é isso que a gente vem fazendo já há bastante tempo, né? Então aqui eu uso esse Multimedia Mail Extension, né, o formato do que pode vir no corpo da minha mensagem, né? Então, aqui uma vez que eu completei aqui o cabeçalho, o que vem aqui dentro, o que eu posso colocar depende desse MIME, então eu tenho que negociar, não é todo cliente de e-mail que permite, então é por isso que vocês vão ver alguns clientes de e-mail mais simplesinhos, que não aceitam todo tipo de mídia, né? E alguns clientes mais robustos que vão aceitar, tipo, de vídeo, áudio, tudo dentro do corpo. Então, normalmente a gente está falando dos tipos texto, imagem, vídeo, áudio, aplicação. Durante muito tempo, a aplicação, eu não conseguia mandar dados de aplicação. Então, por exemplo, até hoje o Gmail não aceita que eu mande .exe, porque vê como algo negativo, né? E a galera fazia vários truques para tentar bular o Gmail nessa questão. Nunca conseguiu, tá? Direito. E eu posso ter o que a gente chama de tipo multipart, que eu mando um e-mail dentro de um outro e-mail para tentar misturar elementos, né? Ou para tentar criar tipos compostos. Não vou gastar muito tempo com isso, não. E aí surgem, né, os protocolos de acesso ao usuário, né? Ou seja, o que o servidor de e-mail troca com a gente do usuário, né? Eu vou trocar o POP, que é o Post Office Protocol, e o IMAP, Internet Mail Access Protocol, né? E o próprio HTTP, como eu falei. E para vocês terem noção de como isso é importante, né, eu vou contar para vocês uma história. Eu gosto muito de contar história, né? Espero que vocês não abandonem minha aula por causa disso. Ou pelo menos assim, se vocês não assistam então o vídeo, se forem abandonar, assistam o vídeo no YouTube, dão um skip das histórias, se vocês não gostarem, mas assistam as aulas, pelo amor de Deus. É quase o motivo contrário, professor. Eu quase. Brincadeira, eu falo que eu quase estou aqui para ouvir história, né? Porque se fosse para entender a matéria, eu só li slide. Sad face. Mas tá bom, né? Machucou meu coração, né? Mas pelo menos eu consegui manter alguém preso. A Nokia, ela cresceu muito, assim, o primeiro protocolo que surgiu foi o POP. O POP, ele é extremamente, da mesma forma que a internet, o POP ele é extremamente inspirado no correio, né? Então, o que o POP fazia? Quando você pedia a requisição do servidor de correio de um e-mail que você lia, o e-mail que você lia, que você pedia para baixar para a tua máquina, porque na verdade o que você fazia era baixar para a sua máquina, literalmente, uma mensagem e guardar no arquivo temporário, então era quase como se fosse um cookie, a tua mensagem era apagada do servidor de correio. E isso tinha dois motivos. O motivo número 1 é o seguinte: disco era caro, então se o usuário já leu a mensagem, eu não preciso guardar isso no disco. E o segundo motivo era o motivo seguinte: se o correio só tinha a tua carta até o momento que ele entregava. Uma vez que ele entregou a tua carta, não era mais responsabilidade dele de manter. Né? Então, para ser extremamente igual ao correio físico, por isso que era de Post Office Protocol, protocolo de correio, né, ele apagava. E o que surge? Cláudio, o que a Nokia tem a ver com isso? A Nokia foi uma das primeiras operadoras de celular que tinha a seguinte consideração. Como assim? Imagina, você é um cara, um cara muito bem sucedido, um empresário com dinheiro e que você precisa estar 100% do tempo antenado, né? Hoje em dia todo mundo tá com essa obsessão maluca, mas aí você ia ler, aí, não sei se vocês lembram dos filmes da Sessão da Tarde, né?
que o cara tava lá com o celularzinho dele, tipo assim, aí que era um tijolão, ele queria acessar a internet para fazer uma operação bancária, aí vinham os caras com umas maletas, aí o cara ia ver a mensagem, usar o celular dele para fazer essa troca de dados. Beleza, possível. Então, se o cara lesse um e-mail no celular dele, esse e-mail ficava só no cliente de e-mail do celular dele. Se ele lesse pelo computador, a mensagem ficava só no cliente de e-mail do computador. Então era muito comum, há uns 15 anos atrás, a galera entrar em desespero quando a máquina dava pau e precisava formatar e o cara não conseguiu fazer backup dos e-mails. Isso é uma coisa que hoje é impensável, ninguém sequer cogita isso. Isso é coisa louca, doentia. Mas naquela época isso era muito comum. E o que a Nokia fez? Ela fez um software que sincronizava o cliente de e-mail do celular com o Outlook da máquina dos caras. E quando isso aconteceu, mind blowing, entendeu? Cabeça dos caras, meu Deus, que coisa inovadora, que coisa maluca, velho. A partir de agora eu posso sincronizar meus e-mails tudo num lugar só. Que coisa maravilhosa. E aí, alguém da internet falou, poxa vida, e se a gente não apagasse os e-mails, né? Se os e-mails fossem ficar no servidor para sempre. E aí surgiu o IMAP. O IMAP ele vai ter mais comandos, ele sim, mais do que essa atualização do POP, mas assim, é interessante notar como esse comportamento do protocolo transformou a Nokia numa empresa multibilionária e até meados de 2008, 2009, líder mundial no mercado de celulares. A Nokia entra em derrocada quando a gente passa a ter o iPhone. O iPhone ele muda completamente o nosso uso do celular. Hoje em dia a gente não tem um celular no sentido de falar, né? Na verdade, o celular é um tablet pequeno que a gente usa para acessar a internet e trocar informações de forma ágil, né? Então tem essa diferença do uso de como a gente trabalha, né? Mas é interessante ver como é que os protocolos foram super influentes nessa atualização. E o protocolo do POP também era em texto, né? O comando do cliente era user e password, né? Então, na verdade, eu ia ter todo esse usuário, o servidor vai responder com ok ou erro, e aí teria uma lista de transações, né? Lista dos números das mensagens para recuperar, e seria, né, na verdade, bem parecido com o HTTP, né? Então, né, o exemplo anterior mostra o que a gente chama de modo download e delete, né? Depois, a gente teve uma atualização que manteve o POP como download e mantenha, né? E o POP também era stateless, né? Aí surge o IMAP. O IMAP mantém todas as mensagens no único lugar e permite o usuário organizar as mensagens em pastas. Ou seja, quem organiza em pasta é o IMAP, não é o teu cliente, né? O IMAP vai manter estado das sessões para manter os números das pastas, então isso é um pouco diferente. Então o POP era simplesmente uma lista gigante de e-mails que você tinha que organizar da forma que você achasse melhor, né? Já o IMAP, não, ele te dava essa responsabilidade de nível de servidor. E eu vou parar hoje por aqui, tá? Porque eu quero falar na aula que vem sobre essas duas aplicações, o DNS, que é uma aplicação extremamente importante e não dá tempo, né? E a aplicação do peer-to-peer, que é uma aplicação muito importante. Então a gente deve terminar mais a aula da segunda-feira que vem falando sobre o capítulo 2, eu devo ir até o final do capítulo 2, e a gente já começar a parte do TCP na semana que vem, tá? Então eu vou colocar uma lista também de exercícios, a gente deve fazer um primeiro trabalhinho com programação, né? Sobre esse capítulo 2, para vocês não ficarem só com coisa teórica, né? Então, usando programações de sockets, UDP e TCP, e um dos trabalhos da disciplina, que vai ser um trabalho de programação, onde vocês vão criar o próprio protocolo de vocês, mas eu vou colocar a descrição no Classroom, para que vocês possam, né, tá bem cientes de como é que vai ser. Tá bom? Então, de forma geral, o que vocês veem é o seguinte, todos esses protocolos que a gente mostrou, tanto da web quanto do correio, eles são mais ou menos contemporâneos. Então, é muito fácil de ver que eles seguem o mesmo princípio. Usuário, senha, né, cabeçalho, mensagem, e por isso eles são muito intercambiáveis. E isso também explica por que foi tão fácil para quando o HTTP surgiu, começaram a surgir os web apps, como é o caso, por exemplo, do Gmail, como é o caso do YouTube, né, de que todos esses protocolos, eles acabassem caindo para dentro do corpo do HTTP. Por um motivo simples, né? Porque era fácil.
Porque todo mundo tinha isso pronto. Porque era isso que a gente queria fazer nessa época, né? Tipo assim, queria ter uma forma única de comunicação, né? E achava que o TCP não dava conta, mas hoje em dia dá conta. Então a gente acaba fazendo muitas das coisas hoje em dia via HTTP, né? E o próprio, né, o Google quer fazer, hoje já se discute o HTTP 3, né? Então se a gente for falar hoje em dia, ver aqui e falar HTTP 3.0, a gente já tem essa discussão, né? E é um Internet Draft desde o ano passado. Então vale a pena vocês estarem trabalhando, né? O Quick é uma proposta do Google, né? Que era, e a gente tem trabalhado nisso, né? As pessoas têm trabalhado, e em fevereiro desse ano teve, né, um primeiro Internet Draft. O que é um draft? É o que a gente surge antes de ser um padrão. Então, na verdade, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. A página aqui do Wikipedia, nunca vejam essas páginas em português, né? Vejam em inglês. O Quick é um protocolo da camada de rede que está desenvolvido pelo Google, e muitas coisas já rodam em Quick sem que a gente saiba, tá? Então, aqui, essas diferenças são interessantes e muita coisa sendo desenvolvida em Rust hoje em dia para trabalhar com esse tipo de protocolo. Então vale muito a pena para quem quiser trabalhar com redes, dar uma olhada no Rust como linguagem de programação. Muita coisa tem sido feita, né, em Rust. O Google está capitaneando essa discussão, e faz sentido o Google ser o cara que vai capitanear, tá? E é capaz de a gente dar uma olhadinha também no Quick, ou eu postar mais alguns links para vocês darem uma olhada em casa, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Dúvidas, traumas, desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar? Coisas que vocês queiram saber? Professor, você falou que, então, depois as empresas começaram, essa história que você falou dos e-mails, as empresas começaram a salvar os e-mails. Isso. Você sabe dizer qual foi a empresa que foi pioneira nisso? Na verdade, sim, foi a própria galera da internet que começou a achar que trabalha nas RFCs, já começou a notar, cara, isso é muito idiota. As empresas chiaram, e aí vocês têm que entender que existe um tempo entre a academia por exemplo, a relação entre as empresas acontecerem. Então, quer dizer assim, a galera chiou, a galera da academia falou, cara, realmente faz muito sentido, né? E aí, nessa época da internet comercial, quando a internet começa a bombar, e o e-mail, ele bomba muito antes da internet comercial, né? Ou seja, estou falando do final dos anos 80, começo dos anos 90, as pessoas já trocavam e-mail, já era interessante trocar e-mail. Né? As pessoas já achavam que era melhor do que mandar carta, principalmente a nível comercial. Então, o que acontece? O que é importante, o que é relevante dentro desse caso, é que, na verdade, o que acontece essa foi uma reação do mercado que a academia rapidamente atendeu. Existem outros casos, como, por exemplo, né, senhas padrão de segurança em rede sem fio. A academia lança o app. Né? A web é muito ruim. A indústria tem necessidade de uma proteção melhor. E a academia não consegue dar essa resposta a tempo. Aí surge o WPA. O que era o WPA? Era um draft que surgiu de uma proposta de segurança que a indústria adotou translocadamente, sem nem pensar, porque era muito melhor do que a indústria podia ver, do que a indústria tinha acesso da literatura, né, em geral, adotou isso como padrão. E aí o WPA, ainda assim, ele é muito ruim, e a academia consegue depois dar como resposta o WPA2, que é o padrão que mais ou menos quase todos vocês usam de segurança de senha. Nesse caso, não. Nesse caso, a resposta foi bastante rápida, porque as pessoas chegaram à conclusão, cara, é um cocô você apagar as mensagens. As pessoas perdem mensagens, perdem informação, não sabem onde está, né? Você perder as informações porque você precisou formatar a máquina quebrou. Isso é um problema muito sério, as máquinas eram muito caras. Então, assim, as coisas se popularizaram, ficou melhor, ficou mais barato, e aí esse tipo de coisa continua acontecendo. Hoje em dia, para vocês terem noção de como isso é totalmente o contrário, né, vocês vão ver os computadores do Google, que são totalmente focados na web, tendo HDs minúsculos, 16 GB de SSD, 32 GB de SSD. Por quê? Porque está tudo guardado na nuvem. Eu mesmo pago um plano para o Google de $2 ao mês para aumentar o espaço do meu Google Drive para 100 GB. Né? E eu estou satisfeito, para mim resolveu. Cláudio, mas se pegar todo esse processo de ter todo esse tempo que você pagou esses 2 GB, você
poderia ter comprado um HD para você, provavelmente, mas eu não preciso me preocupar com backup, quem se preocupa com backup para mim é o Google. Então, assim, para mim vale meio que a pena. Ah, mas você é um cara de software livre, você deveria ter se preocupado com a privacidade. Eu até me preocupo, mas é muito conveniente deixar que o Google se preocupe com a infraestrutura para mim. Então tem uns trade-offs, né? Tem uns trade-offs um pouco grandes, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Só mais uma última dúvida é a lista de exercícios. Você disse que vai passar entre essa aula e a próxima ou na próxima aula? Não faço ideia. Provavelmente entre essa aula e a próxima. Porque tem um espaço grande durante o final de semana eu consigo trabalhar com mais calma. Né? É muito louco dizer isso, mas durante o final de semana, como eu não tenho que me preocupar em dar aula, não tenho que me preocupar em fazer reunião, eu consigo sentar e escrever e preparar as coisas. Mas provavelmente eu devo colocar até a próxima aula, é isso? Isso. Não, tudo bem, então. Obrigado. Tá bom? Eduardo, eu não sei. Eu vou pensar. Quando eu coloquei isso no período passado, de pegar tudo até no final do período, o que é que surgiu no período passado é que, tipo, teve uma galera que pediu mais prazo no final do período. Isso funcionou muito mal. Funcionou bem mal. Então, vou pensar com carinho durante o final de semana. Espero feedback, o que vocês acham que é melhor para vocês. Mas eu não posso perder muito tempo, não, porque eu tenho que lançar nota e está ficando muito difícil lançar nota com os prazos que eu tenho. Né? Então, se eu quiser fazer muitas avaliações como eu gosto de fazer, está ficando muito difícil, está ficando muito, muito complicado, muito cansativo. Né? Então, a gente tem essa discussão. Tá? Mas eu vou pensar direitinho e converso com vocês na segunda-feira. Gente, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, ilusões? Se eu tiver que assinar alguma coisa, por favor, eu vou assinar. Estou no processo de assinar coisas. Mas eu vou fazer isso tudo direitinho, tá bom? Então, beleza, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês. Eu vejo vocês na próxima segunda. Tá? Eu vou parar aqui a apresentação e vou parar a gravação aqui. Né? E se vocês tiverem alguma coisa, se vocês tiverem sugestões, coisas que